galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Meus amores, agora nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro bimestre. Depois de vocês terem estudado as leis de Kepler e compreendido um pouquinho mais sobre o movimento dos planetas, nós vamos dar início agora à lei da gravitação universal. Vocês vão entender na aula de hoje que aquilo que Kepler não conseguiu explicar, nós vamos entender nessa aula de hoje. Olha que legal! Essa aula se inicia lá na página 218 do livro de vocês. Se quiserem me acompanhar por lá, vai ser muito legal. Meus amores, no assunto de leis de Kepler, vocês já fizeram um trabalhinho que foi em grupo, outros fizeram individual e que teve o peso de 50 pontos, certo? Agora, vocês vão responder a um questionário para mim, que é individual, sobre esse assunto da aula de hoje. E eu tenho certeza que vocês vão mandar super bem, porque essa aula de hoje é muito legal e a gente vai descobrir muitas coisas interessantes, tá bom? Meus amores, vejam o seguinte. Kepler, ele definiu as suas três leis. Em especial, a segunda lei, ela mostrava que os planetas não orbitavam com a mesma velocidade em todo o movimento de translação em torno do Sol. Mas Kepler, ele não explicou por quê. Ele só disse o seguinte, eu sei que quando o planeta está no nosso afélio, ele vai andar mais devagar. E quando ele está no periélio, ele vai andar mais rápido. Bom, Kepler tinha certeza pelos seus cálculos matemáticos que essa era a descrição correta, mas ele não sabia dizer por quê. Aí entrou o nosso grande Isaac Newton. Exato, aquele camarada lá das três leis do ação e reação. Isso mesmo, o nosso pilar da física clássica é definida por esse cara. Não é à toa que ele é um dos nomes mais conhecidos entre os físicos. Quando você cita num físico, provavelmente você vai lembrar desse nome, tá bom? Gente, então, Isaac Newton, quando começou a estudar as teorias que Kepler havia escrito, ele começou a pensar o seguinte, bom, então eu tenho lá o Sol, né, em um dos focos, eu estou pensando aqui numa órbita praticamente circular. Você sabe que aqui a excentricidade da órbita da Terra ela é bem pequenininha, tá bom? Então, só para ilustrar, esse desenho não está em escala, tá bom? Então, eu tenho lá a Terra orbitando em torno do Sol. Então, ele pensou o seguinte, bom, deve existir uma força que está mantendo esse corpo Terra orbitando em torno do Sol. E aí ele pensou o seguinte, bom, essa força ela deve ser proporcional ao tamanho desse objeto que está se movimentando. Porque Newton pensou o seguinte, existiam planetas que eram mais maciços e outros menos. Ou seja, uns que tinham mais massa e outros que tinham menos massa. Então, ele pensou que essa força que estava mantendo o planeta em órbita, ele era proporcional ao tamanho desse planeta. Ou seja, quanto maior ele fosse, mais força eu tenho. Quanto menor ele fosse, menos forças eu tenho. Entendeu a lógica dele? Bom, Newton assemelhou esse movimento aqui ao que nós executamos aqui na Terra quando a gente pega, por exemplo, uma bolinha, coloca na ponta de uma corda e rotaciona ela. Isso daqui nós já vimos que é um movimento circular uniforme, ou seja, a força que mantém essa bolinha presa aqui, né, a descrever essa órbita, é a força centrípeta, que é a força direcionada ao centro, né? Eu lembro que em sala de aula eu até comentei com vocês sobre a diferença entre força centrípeta e força centrífuga, que é a da máquina de lavar. Lembra lá que eu falei, gente, o que é a centrífuga da casa de vocês? É um dispositivo que tem um baldezinho furado, que quando rotaciona, a roupa tende a ser lançada
para fora, não é isso? Mas aí o baldezinho protege, mas como ele é furado, o que é lançado para fora é somente a água. Então, eu tenho a força centrífuga, que joga a água para fora, e eu tenho a força centrípeta direcionada ao centro. Conseguiu entender? Lembra lá? Bom, espero que sim. Mas a ideia aqui é o seguinte, o que Newton associou foi que existia, então, uma força direcionada para o centro. Então, ele pensou o seguinte, bom, se eu pegar no lugar dessa mãozinha e colocar um lindo solzinho de massa M grandão, bem radical esse meu sol, né? E no lugar dessa bolinha eu colocar o nosso planeta Terra lindo, sorridente, feliz da vida, então eu tenho essa configuração que é semelhante ao que eu tenho aqui em cima acontecendo na realidade. Portanto, Newton pensou o seguinte, fechou. Se eu tenho um corpo de massa M grandão e um outro corpo de massa M um pouco menor em relação a esse, certo? Eu vou ter aqui a existência de uma força, tá? E essa força vai ser proporcional à massa desse planetinha que está orbitando aqui. Então, com isso, Newton fez duas anotações muito importantes. A primeira anotação foi o seguinte, que essa força aqui que está mantendo o planeta em órbita, ela é proporcional à massa do planeta. Por isso, eu escrevo F, esse símbolo aqui eu acredito que é conhecido de vocês, né? Na matemática ele representa proporcional. Então, a gente lê força é diretamente proporcional à massa. O que isso quer dizer, Deise? Isso quer dizer que se eu aumento essa massa, o que vai acontecer com a minha força? Vai aumentar. Essa é a ideia. Bom, a outra coisa que ele também descreveu é o seguinte, que essa força é proporcional à massa do Sol. Ou seja, eu tenho que levar em consideração a massa dos dois corpos. Conseguiu entender? Bom, isso foi o que Newton pensou e ele não estava errado. Continuando no raciocínio dele, Newton pensou o seguinte, epa, mas espera aí, no sistema solar, todos os planetas, eles não têm a mesma velocidade, certo? Eles estão em órbitas diferentes. Então, Newton raciocinou o seguinte, epa, peraí, eu acho que eu consigo explicar isso. Sabe como que ele explicou? Ele fez o seguinte, ó, eu vou imaginar aqui uma outra órbita. Vamos pensar de Júpiter, tá? Júpiter, ele tem uma órbita mais afastada do Sol. Você concorda comigo? Beleza. Só que quando eu afasto Júpiter do Sol, o que aconteceu com a força aqui de interação com o meu solzinho radical? O que aconteceu? Diminuiu. Isso mesmo. Se você olhar para a seta aqui, ó, você sabe que força é um vetor, né, meu amor? Então, se você olhar aqui para a seta preta, você vai ver que ela é maior do que a setinha vermelha. O que isso, intuitivamente, eu estou dizendo para você que já aprendeu vetores? Eu estou dizendo o seguinte, essa seta vermelhinha é menor, portanto, a intensidade da força é menor. Isso mesmo! Meu amor, sabe qual foi a sacada do Isaac Newton? Ele pensou o seguinte, epa, quanto mais afastado o planetinha tiver do Sol, menor será a intensidade da força. Exatamente. Inclusive, hoje nós sabemos que a velocidade de translação da Terra é 29,78 km por segundo, enquanto a de Júpiter é 13,05. Olha como esse Newton era inteligente, gente. É muito bom, né? Então, ele pensou o seguinte, quanto mais afastado, menor será a intensidade da força que atua sobre aquele planeta para fazê-lo orbitar. Fechou? Beleza. Só que aí, Newton, nos seus cálculos lá, gigantescos que ele fazia, ele chegou à seguinte ideia. Essa força, ela não diminui só com a distância, ela diminui com o quadrado da distância. Aí você vai colocar a mão na cabeça, fazer aquela cara feia para mim, que se tivesse em sala de aula, a testinha de vocês já estariam toda enrugadinhas, né? Nananina, pode colocar um sorrisinho nessa cara. Cara não, né, Deise? Pode colocar um sorrisinho neste rosto, porque isso aqui não é difícil. É muito legal e eu vou explicar para vocês. Meu amor, o que eu quero dizer com o quadrado da distância? Eu estou querendo dizer o seguinte, ao invés da distância variar linearmente,
ela vai variar com o quadrado desse número. Então, eu digo para você o seguinte, ó, se nós pensarmos nessa ideia de proporcional que eu já expliquei para vocês, você vai ver o seguinte, que agora a força ela é inversamente proporcional. O que é isso? É 1 sobre esse número, né? Isso é o inverso. O que é quadrado da distância? Quadrado da distância é quando o meu Dzinho aqui embaixo está elevado ao quadrado. Então, eu vou dar um exemplo para você. Ó, se eu pensar que esse D é 2, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado vai ser quanto? 4, exatamente. O que isso significa para mim? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, que se eu pego esse D e duplico, né? Se eu pego o D e coloco 2 aqui, o F, que é a força que depende desse D, ela será 4 vezes menor. Entendeu a ideia? Porque eu vou dividir isso por 4. É só você pensar o seguinte, se eu dividir uma pizza para uma pessoa, não dá um pedaço grande? Se eu dividir essa pizza por 4, não vai dar um pedaço menor? Perfeito. À medida que eu vou aumentando esse divisor, o resultado não vai se tornando cada vez menor? Isso, é essa a ideia. Então, eu vou dar outro exemplo para você. Ó. Imagine que D seja 3. Então, 3 ao quadrado vai me dar quanto? 9. Isso significa que quando eu triplico a distância, a minha força ela diminui quantas vezes? 9 vezes. Entendeu a ideia? Se eu continuar essa brincadeira e fizer o seguinte, se eu pegar agora a distância e quadruplicar a distância, D para mim vai ser 4. Se eu pegar esse 4, como a minha força varia com o quadrado da distância, 4 vai ser elevado ao quadrado, que vai me dar quanto? 16. Portanto, se a distância é quadruplicada, a minha força vai diminuir quantas vezes? 16 vezes. Você entendeu a ideia? A ideia que Newton chegou foi o seguinte, para tudo, a força ela não diminui linearmente, ela vai diminuir de forma quadrática. Se você lembrar lá da matemática, você vai ver que isso é semelhante a uma parábola, não é isso? Decrescente, na parte decrescente. Então, os dados de Newton levaram a essa condição de gráfico, algo que é decrescente, certo? Mas decrescente com D ao quadrado, ou seja, é como se fosse uma concavidade, né? Uma parábola com concavidade para cima, não é isso? Newton, se tivesse sido de forma linear, como muitas pessoas associam, o gráfico seria essa carinha aqui, ó. Linear seria reto. Isso seria o gráfico de 1 por D, ou seja, quando a força diminui com a distância. Ou seja, se eu dobro a distância, a força diminui 2 vezes. Se eu triplico a distância, a força diminui 3 vezes. Mas foi isso que Newton encontrou? Não. O que Newton encontrou foi que a força ela diminuía com o quadrado da distância. Se eu duplico a distância, a força diminui 4 vezes. Se eu triplico a distância, a força diminui 9 vezes. Entendeu o raciocínio? Então, com isso, Newton fechou a ideia. Ele falou o seguinte, ó, peraí, a força vai depender, essa força que mantém o planetinha em órbita vai depender da massa do planeta e da massa do Sol, porque eu tenho que ter 2 corpos maciços, certo? E a outra coisa é que essa força, ela variava com o quadrado da distância, ou seja, ela diminuía com o quadrado da distância. Então, com isso, Newton chegou às 3 condições que alteravam, então, essa força de atração, certo? Só que aí, ele não conseguia colocar uma igualdade aqui. Tá vendo que eu estou colocando um símbolo de proporção? Por que eu estou colocando um símbolo de proporção? Porque se você analisar a unidade de medida desse lado aqui, você vai ver que massa e massa é dada em que unidade? Quilogramas. Distância é dada em quê? Metros. Que elevado ao quadrado vai dar metro quadrado. Beleza, mas qual que é a unidade da força que nós aprendemos pelo próprio Isaac Newton lá em mecânica, né? Lá em dinâmica, quando eu defini as 3 leis? A unidade de força é dada em newtons. Aí ele falou, epa, mas esse negócio aqui tá complicado, né? Mas aí, como a gente sempre tem aquele coleguinha inteligente, né? O coleguinha inteligente do Newton, que é o nosso Henry, ele fez o seguinte, ele fez um experimento na qual ele definiu o que nós chamamos de constante de proporcionalidade.
Eita, Deise, que nome complicado é esse? Não, não. Constante de proporcionalidade é o seguinte, é um valor, como o próprio nome diz, constante, vai ser único para todos os nossos cálculos e ele define uma equidade, né, como a gente chama na matemática, ele faz com que tudo do lado de cá fique igual ao que está do lado de cá da igualdade. E, portanto, eu posso tirar o símbolo de proporcionalidade e colocar aquele símbolo de igual, tá? Então, como que Henry fez isso? Ele fez o seguinte, ele fez um experimento onde ele pegou corpos maciços, tá vendo aqui, ó, massinha aqui, massa aqui e massa aqui. Esse experimento é o que nós chamamos de balança de torção. O que é isso? Ó, tá vendo que aqui eu tenho um espelho? Ó, nesse centro eu tenho um espelho, aqui eu tenho um laser. Você concorda que, à medida que essa massa se aproxima dessa, ele rotaciona o espelho? Beleza, à medida que ele rotaciona o espelho, você concorda comigo que o feixe de laser refletido, ó, ele abre aqui? Você viu que ele abriu? Ó, olha para o laser aqui, ó. À medida que ele encosta as massas, olha o laser abrindo ali, viu? O laser abre e ele tem uma leitura aqui de quanto esse laser abriu, ó. De quanto o laser abriu. E aí, fazendo vários cálculos, ele chegou ao seguinte, ó. Esse G, que é a constante, ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons por metro quadrado por quilograma quadrado. Ou seja, se você colocar essas unidades aqui desse lado de cá, vai sobrar somente newton do lado direito e newton do lado esquerdo da expressão. Com isso, Henry acabou com os problemas de Newton. Ele definiu o que nós chamamos matematicamente de constante de proporcionalidade, que hoje é conhecida como a nossa constante da gravitação universal. E ela é válida para qualquer sistema. Esse amiguinho do Isaac Newton, ele é muito esperto, né? Bom ter amigos assim, né? Bom, então, fechou a ideia. Então, agora eu tenho uma expressão onde força depende de uma constante, né? De uma constante gravitacional que vale esse valor, que vai ser um valor único para qualquer sistema. Depende da massa dos dois corpos envolvidos, que seria a massa do planetinha mais a massa do Sol, que varia inversamente proporcional com o quadrado da distância. Fechou? Então, Newton estava lá, diz a história, sentadinho, debaixo de um pé de maçã, pensando nessa equação, e ele disse, cara, é isso aí, está tudo explicado. É por isso que os planetas orbitam, né, com velocidades diferentes, é porque essa força de interação vai variar com a massa e vai variar com o quadrado da distância. Essa força, Newton chamou de força gravitacional, porque estava associada à ação da gravidade. A história ainda conta, bom, isso não está nos relatos oficiais, mas conta-se, né, que Newton estava debaixo de um pé de maçã e quando a maçã caiu na sua cabeça, ele teve o seguinte raciocínio, para tudo. Então, quer dizer que eu tenho um planeta Terra e eu tenho o Sol. Então, eu tenho Terra e tenho Sol, duas massas, e vai haver entre elas uma força de interação de natureza gravitacional que possui a intensidade variando com a distância. Perfeito! Aqui tem duas setinhas por causa do par de ação e reação que a gente já viu lá atrás, quando a gente estudou só as leis dele, não é isso? Mas o que eu quero explicar para você aqui é o seguinte, quando a maçãzinha caiu na cabecinha de Newton lá, quando ele estava raciocinando sobre esse assunto, ele pensou o seguinte, da mesma forma que a Terra é atraída pelo Sol, a maçã é atraída pelo planeta Terra, porque eu tenho a massa da maçã, que é um mzinho, e eu tenho a massa da Terra, que é o meu mzão. Você concorda que eu tenho dois corpos de massa m, da mesma forma que aqui eu tenho dois corpos de massa m?
Isso! Então, Newton generalizou essa ideia para quaisquer dois corpos. Então, ele pensou o seguinte, gente, olha só que interessante. Se eu tenho dois corpos de massa m, sobre ele vai atuar, né? Sobre eles vão atuar a força de interação gravitacional, uma força de atração. Com isso, Newton fechou o grande raciocínio, que era o seguinte, que havia a mesma explicação para corpos celestes e corpos terrestres. Antigamente, se achava que tudo que estava lá no sistema solar, fora do planeta Terra, era regido por leis diferentes daquelas que eram regidas aqui no nosso planeta Terra. Então, acreditava-se que não havia interligação entre os fenômenos. E Newton veio e falou o seguinte, não, gente, da mesma forma que o planeta Terra é atraído pelo Sol, uma maçã é atraída pelo planeta Terra e quaisquer outras duas massas aqui na Terra podem ser atraídas. E com isso, Newton fechou o grande raciocínio. Bom, daí ele formulou essa lei dizendo o seguinte, que dois corpos se atraem com forças que são diretamente proporcional ao produto de suas massas. Está vendo que aqui eu tenho uma multiplicação? Isso é o que ele está chamando de produto de massas. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa é uma definição. No seu livro, né, lá na página 218, ele define de outra forma, né, ele define com outras palavras a mesma coisa, onde ele fala o seguinte, matéria atrai matéria, na razão direta do produto entre suas massas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que uma vez que eu tenho matéria, dois corpos maciços, eu vou ter uma força de atração entre os dois. E essa força de atração vai ser diretamente proporcional ao produto das duas massas envolvidas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Conseguiu entender? Bom, essas são duas definições que comumente aparecem nos livros de física para explicar essa equaçãozinha aqui, tá bom? Então, veja o seguinte, quais são os fatores que alteram a intensidade da força gravitacional que possui a natureza atrativa entre quaisquer corpos maciços? Quais são os fatores que alteram? Massa dos corpos envolvidos e distância. Entendeu a ideia? Então, para eu ter a natureza da força de atração gravitacional, eu preciso ter, no mínimo, dois corpos maciços envolvidos. Conseguiu entender? Aí você pode dizer, desde então para tudo. Quer dizer que se há uma força de atração entre dois corpos maciços, por que eu estou andando na rua e eu não sou atraído por outra pessoa? Ou por que quando um carro passa perto de mim, eu não sou atraída por esse carro, ou atraído por um prédio? Meu amor, na verdade, você é atraído sim. Só que essa força gravitacional ela é muito pequenininha, porque as massas envolvidas são pequenas. Por isso, ela é imperceptível. Conseguiu entender? Então, veja o seguinte, eu vou fazer aqui um exemplo hipotético com você. Vamos supor que eu tenho dois rapazes e nós vamos calcular aqui a força de interação quando eles estão andando na calçada e estão separados um do outro numa distância de 1 metro. Vamos considerar que esse rapaz de camisa amarela aqui, ele tem 60 quilogramas e o rapazinho de terno aqui tem 70 quilogramas, tá bom? Vamos calcular aqui só para vocês verem a diferença. Então, veja o seguinte, eu vou pegar a minha equaçãozinha da lei da gravitação universal, vou pegar o valor de G, que é o que Henry definiu, eu não vou alterar esse valor. A massa envolvidas, que é M, né, Mzinho e Mzão, vai ser massa 1, 60, que é desse rapaz, massa 2, que é esse Mzão, que é do outro rapazinho aqui, vai ser 70, e a distância vai ser 1. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou multiplicar 6,67
vezes 60 vezes 70, tá bom? Multiplicando, eu vou ter o número 28. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a notação científica, ó. Então, 6,67 vezes 60 vezes 70 vai me dar o número 28. Repito a notação científica, vezes 10 a menos 11. 28 dividido por 1 vai dar 28. Então, na verdade, esse número se repete. Então, eu teria uma força entre esses dois rapazes de 28 vezes 10 a menos 11 newton. Bom, se para você isso aqui não faz muito sentido, eu vou tirar da notação científica. Olha aqui, esse número corresponde a essa notação científica. Você consegue entender que essa força, aos nossos olhos, ela é praticamente nula? Então, você consegue entender por que quando você está sentado do lado do seu colega, você não sente nenhuma força de atração gravitacional entre essa pessoa que está ao seu lado? Por que você não sente? Porque essa força ela é muito pequena. Isso não quer dizer que ela não existe. Ela existe, só que ela é muito, muito, muito pequena. Conseguiu entender? Bom, vou fazer um outro exemplo aqui para te convencer da diferença quando eu altero as massas dos corpos. Então, veja o seguinte agora. Eu tenho um rapazinho de 60 quilogramas e eu vou calcular a força de atração que há sobre ele em relação ao nosso planeta Terra. Então, eu vou fazer a mesma continha. Então, veja o seguinte, ó, a constante gravitacional é isso. A massa do rapaz é 60 e agora a massa da Terra, ó, a massa da Terra vale isso, 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Então, ó, coloquei ela aqui. Qual que é a distância, considerando que você está na superfície, né, do planeta Terra em relação ao centro da Terra? Então, eu vou calcular considerando o raio da Terra, né? Então, essa distância é 6,37 vezes 10 a sexta. Meu amor, fazendo essa continha, você vai fazer o seguinte, ó, 6,67 vezes 60 vezes 6. Isso vai me dar 2.401, certo? Aí agora a gente vai resolver a parte de notação científica, ó. Eu tenho 10 elevado a menos 11, 10 elevado a 24. Numa multiplicação, você vai somar os expoentes. Então, menos 11 mais 24, né? O 24 não é maior, então você vai descontar desse 24 os 11 que está aqui. Isso vai me dar quanto? Um expoente 13. Tranquilo? Como que eu resolvo aqui embaixo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu tenho um número de notação científica elevado ao quadrado, eu faço o seguinte. O número que está aqui, eu vou elevar ao quadrado normalmente. Então, vai ser 6,37 vezes 6,37, que é a mesma coisa de levar ele ao quadrado, certo? Isso vai me dar 40,57. Agora, a notação científica que está aqui, eu simplesmente multiplico os expoentes. Então, 2 vezes 6 vai me dar 12. Perfeito, eu já resolvi. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, 2.401, dividido por 40,57, isso vai me dar o número 59. E agora eu vou resolver a notação científica, certo? Como que eu resolvo notação científica numa divisão? Eu já disse para você aqui em cima que na multiplicação eu somo os expoentes. Na divisão, eu vou subtrair. Essa é a regrinha. Então, eu tenho 13 menos 12, vai me dar o quê? 1. Se eu tirar esse número aqui, significa que eu vou andar mais uma casa aqui, certo? Como eu não tenho número aqui, eu preencho ele por 0. Então, dá uma olhada na intensidade da força gravitacional que atua entre o rapaz de 60 quilogramas e o planeta Terra. Você conseguiu entender agora por que é considerável essa força de atração que há entre você e o planeta Terra? É por isso que quando você sobe num galho de árvore, por exemplo, e de repente esse galho de árvore quebra e você cai, por que você cai? Porque há uma força de atração imensa entre você e o planeta Terra,
Você entendeu? É a Terra puxando você para o centro, entendeu? E por que que eu não sinto essa força entre dois corpos que têm massas pequenas? Porque essa força é pequenininha. Bom, para convencer você que quando eu vou aumentando a massa dos corpos, eu vou aumentar essa força de natureza gravitacional, eu vou mostrar aqui para você a força de interação que há entre a Lua, que é o nosso satélite natural, e o planeta Terra. Então, aqui estão os dados, onde a distância da Lua na Terra é 4 vezes 10 a 8 metros. A massa da Terra a gente já viu no exercício anterior. E agora a massa da Lua. Se eu fizer essas mesmas continhas, eu não vou detalhar agora, porque eu já expliquei as duas últimas, tá bom? Mas você pode ir acompanhando passo a passo. Coloquei a constante gravitacional, massa da Terra, massa da Lua, distância elevada ao quadrado. Fazendo essa continha, dá uma olhada na força de interação que há. Você não consegue enxergar esse número? Dá uma olhada aqui, como que isso é imenso. É por isso que a Lua mantém-se presa ao planeta Terra. Conseguiu entender? Então, veja que quando eu aumento a massa dos corpos envolvidos, eu vou aumentar significativamente a intensidade dessa força de atração entre os corpos maciços. Conseguiu entender, meu amor? Então, daí, muitos alunos me fazem a seguinte pergunta. Então tá, Deise. Então quer dizer que a Terra está puxando a Lua. Isso! Beleza, você entendeu. Aí você poderia me perguntar, Deise, então por que que a Lua não cai na Terra? Ô, Jesus, vamos lá, vou te explicar. Meu amor, a Lua não cai na Terra porque é o seguinte, a Lua ela só fica em órbita por causa dessa força de atração. Se você pensar bem direitinho, a Lua está caindo sim em direção à Terra. Porque é o seguinte, ó, essa daqui seria a trajetória que a Lua faria se não houvesse a força de atração da Terra puxando a Lua. Você concorda comigo? Então, veja o seguinte, ó, ela está tentando ir, né? Está tentando. Mas só que aí o que que a Terra faz? A Terra puxa. Então, quando a Terra puxa, ao invés dela seguir aqui, ó, ela dá uma caidinha para cá, fazendo a trajetória mais curva. Conseguiu entender? Então, se você pensar aqui, ó, ao invés dessa trajetória que ela faria, se não tivesse a força de atração, para a trajetória que ela faz quando tem a força de atração, você concorda comigo que ela está caindo? Ó, ela iria aqui, mas aí ela cai para cá, porque ela está presa à Terra. Então, veja o seguinte, a Lua, ela, assim como a Terra em relação ao Sol e os demais planetas, eles estão presos em uma órbita por causa dessa força de natureza gravitacional. Conseguiu entender? Então, na verdade, se não tivesse, ela faria a trajetória linear. Mas como existe essa força, é como se a Terra puxasse a Lua toda vez que ela tendesse a escapar da sua órbita. Se eu fosse aqui exemplificar esse momento único entre o nosso satélite natural e o planeta Terra, eu talvez representaria dessa forma, né? Onde existe uma interação linda que mantém toda a nossa estabilidade, que é a interação que há entre a Terra e a Lua. Entendeu? Bom, Newton, não precisa fazer essa cara feia para mim. Eu sei que esse desenho não está fisicamente correto. Calma, não precisa ficar bravo. Eu já vou explicar para eles que não é bem assim, tá bom? Newton apareceu aqui, gente, implicando com o meu desenho. No fundinho do coração mesmo, Newton tá certo. Apesar desse desenho ser lindo, a gente não pode acreditar 100% nele. Eu já vou te explicar por quê, tá bom? Fica calmo, Newton, não faz essa cara feia que eu já vou explicar. Bom, antes de explicar a cara feia do Newton, eu quero usar aquela deixa que eu te falei sobre queda. Lembra que eu falei que a Lua está tendo sucessivas quedas em relação ao planeta Terra? Beleza! Meu amor, isso daí é o que nós chamamos de gravidade zero. Olha que lindo! Então, tem muita gente que acha que gravidade zero é quando a gravidade é zero.
Na verdade, fisicamente falando, gravidade zero para mim é quando eu tenho ausência de peso. É um nome complicado que eu vou precisar que você solete para mim, que é isso aqui, ó. É a imponderabilidade. Entendeu? Veja o seguinte, imponderabilidade é o seguinte, esse aqui é o nosso famoso Marcos Pontes, né? Que era o nosso ministro também, mas antigamente ele gostava de ir para o espaço, literalmente. Então, ele está aqui dentro de uma nave espacial, né? Na sua missão, né? Quando ele foi à estação espacial, e aí mostra ele flutuando. Então, você precisa entender por que essas pessoas flutuam, né? Quando estão lá na nave espacial em órbita. Veja o seguinte, você consegue entender que quando a nave está aqui, ó, em órbita em torno da Terra, em virtude da força gravitacional, ela tem sucessivas quedas para poder permanecer em órbita? Você concorda comigo? Olha só, a nave está indo, né? Beleza, só que ela não escapa. Por que ela não escapa? Porque a força gravitacional mantém ela em órbita, não é isso? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você sabe que a gente precisa ter energia suficiente para lançar o foguete. Uma vez que eu lanço o foguete ou a nave espacial e ela entra em órbita, uma vez que ela entra em órbita, eu não preciso mais deixar os meus motores ligados, certo? Certo. Por quê? Porque a própria força gravitacional mantém o movimento em órbita, certo? Então, se a nave quer sair da órbita, ela tem que ligar os motores para escapar dessa força gravitacional. Caso contrário, ela terá esse movimento aqui, ó. Então, imagina o seguinte, quando ela está em órbita com os motores desligados, então ela não quer escapar, certo? Então, é como se ela tivesse vindo aqui, ó, aí quando ela fosse escapar nessa curva aqui, ó, a força gravitacional puxasse ela. Aí, beleza, ela continua. Quando ela tende a ir reto, a força gravitacional puxa de novo. Então, mantém a trajetória da órbita, certo? Certo. Você concorda comigo que então eu vou ter sucessivas quedas? Beleza. É essas sucessivas quedas que faz o astronauta ter a sensação de ausência de peso, que é o que nós chamamos de gravidade zero. Se nós quiséssemos fazer isso aqui no planeta Terra, teria como fazer. Sabe como? Se você quiser, você pode vir aqui no meu prédio e eu te coloco dentro do elevador. Então, quando você está no elevador, né, que é aquele negocinho que é puxado com cabo de aço, você tem o seguinte, se o elevador está parado, você tem lá o seu peso normal, não é isso? Beleza. Quando o elevador sobe, o seu peso é maior, certo? Certo, porque ele está puxando, né? Se você pensar, tem uma força gravitacional para baixo, não é isso? O elevador está puxando para cima. Então, para ter um movimento para cima, basta pensar em força resultante aqui. Quando está subindo, o seu peso é maior, não é isso? Quando está descendo, o seu peso é menor, porque o movimento está para baixo, não é isso? Então, tudo está contribuindo. Mas agora, imagina o seguinte, se eu corto o cabo do elevador, você concorda comigo que por um instante você flutuará dentro do elevador? Certo. Esse momento de flutuação dentro do elevador é o que eu estou chamando de gravidade zero, que é o que eu estou chamando de imponderabilidade, que também é sinônimo de ausência de peso, que é o mesmo efeito que acontece com o Marcos Pontes dentro da sua nave espacial. Conseguiu entender? Então, veja o seguinte, em virtude das sucessivas quedas que a nave faz, né, para se manter em órbita, é o que nós temos essa sensação de gravidade zero, entendeu? Ou seja, de ausência de peso. Fechou? Bom, então vamos lá para explicar aquela carinha feia que o Isaac Newton fez no meu último desenho lá, tá bom? Vou te explicar o seguinte, existem dois tipos de forças. Forças que são dessa natureza aqui e forças que são dessa natureza de cá. Qual que é a diferença, Daisy? Bom, essa força que o rapaz está fazendo na caixa é uma força que nós chamamos de contato. Por quê? Você concorda comigo que para eu movimentar essa caixa, eu tenho que tocar nela para empurrar?
Você concorda comigo? Que eu não consigo empurrar essa caixa só em pensamento, né? Eu tenho que literalmente amarrar uma corda e puxar, ou eu tenho que tocar. Então, essas forças são de natureza de contato, que pode ser a força que eu estou executando com a minha mão, ou pode ser a força de tração quando eu amarro uma corda na caixa e puxo. Conseguiu entender? Ambas exercem o contato com a caixa, tá? Agora veja essa daqui. A maçã cai da árvore, não cai? Beleza. Quem que está puxando a maçã? Aí você já sabe, Deise, é a força gravitacional, que é em relação à existência de dois corpos maciços. Quais são os dois corpos maciços? Maçã e planeta Terra, não é isso? É isso. Só que aí veja o seguinte, por acaso o planeta Terra vem e dá um saculejo nessa maçã? Ele toca nessa maçã para derrubar ela? Nananina, não, ele não toca, ele age à distância. Olha que bonito, olha que poderoso isso. Como essa maçã, ela cai sem haver contato direto com o planeta Terra, eu digo que essa força que age sobre a maçã é uma força de natureza de campo, que é uma força que age à distância. E aí você já vai entender agora o seguinte, ó. Todo corpo maciço, ele tem ao redor dele o que nós chamamos de campo gravitacional. Que é isso? Campo gravitacional é a região do espaço ao redor do corpo maciço, no caso o planeta Terra, que vai atuar sobre qualquer massa que eu colocar nessa região, vai atuar sobre essa massinha uma força de atração. Talvez isso daqui para você seja confuso, então eu vou te dar um exemplo similar, tá bom? Que talvez vai ficar mais fácil de você entender. Você, acredito que na sua casa tem um ímã, certo? Certo. Você sabe que se eu pegar pedacinhos de alfinetes aqui ou pedacinhos de qualquer objeto metálico e tiver esses objetos bem distantes do ímã, você sabe que o ímã não puxa, certo? Certo. Mas você sabe também que se eu ir aproximando esses objetos metálicos do ímã, vai chegar um momento que o objeto metálico ele simplesmente corre em direção ao ímã. Não é isso que acontece? Eu preciso encostar o ímã no objeto metálico para poder puxá-lo? Não, ele vem sozinho, não vem? Então, veja o seguinte, por que ele vem? Porque ao redor do ímã existe o que nós chamamos de campo magnético. A natureza desse campo é devida a outro fenômeno que a gente vai estudar lá no terceiro ano, mas a ideia é a mesma. Porque se ao redor do ímã existe um campo, quer dizer que quando esse objeto metálico ele se aproximar dessa região de campo, surgirá nesse objeto metálico uma força de atração. Então, toda vez que aparece a força de atração, significa que esse objeto metálico está dentro da região de campo do ímã. Conseguiu entender? Da mesma forma é aqui no planeta Terra. Quando eu pego uma massinha, imagina que eu estou lá longe, né? E eu vou aproximando, não está sentindo força de atração, não. Por que não está sentindo aqui aonde eu estou? Porque eu estou muito distante, certo? Mas vai chegar um momento que quando eu entrar na região de campo gravitacional da Terra, como que eu sei que eu entrei na região de campo gravitacional da Terra? Quando surgir sobre essa massinha uma força de atração. Conseguiu entender que essa força de atração é de natureza à distância? Ou seja, eu não preciso tocar os dois corpos para poder movê-lo? Isso. Então, veja o seguinte, para te explicar um pouquinho mais detalhado sobre isso daqui, não precisa fazer cara feia para mim, tá bom? Que é o seguinte, ó, imagine que eu tenho lá a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, não é a segunda lei?
Beleza, só que essa força que está atuando sobre essa massinha é uma força de natureza gravitacional. Então, por isso eu vou colocar um FG aqui, beleza? Ok. M é da minha massinha, a minha aceleração agora não é o meu A, porque eu não estou na minha horizontal, eu estou na vertical. Então, eu troco o A por G. Então, a minha força gravitacional aqui, ela pode ser reescrita em termos da gravidade G. E a gravidade G será descrita por essa razão. Fechou? Mas eu também já te disse que esse FG aqui foi descrito por Newton como sendo isso, certo? Se eu substituir isso aqui dentro, essa massinha vai cortar com essa massinha, certo? Portanto, vai sobrar a minha constante, o meu emão, que é o do planeta Terra, e o meu d ao quadrado. O que isso significa? Isso significa que o campo gravitacional de qualquer coisa vai depender da massa desse corpo, ou seja, o campo gravitacional da Terra, como a massa dela é grande, né, o campo gravitacional dela vai ser extenso. Conseguiu entender? Vai ser grande, né? A região do espaço que ela vai abranger vai ser grande. Agora, o campo gravitacional da Daisy vai ser pequenininho. Por quê? Porque a minha massa em relação à Terra é muito insignificante. Conseguiu entender? E a outra coisa bacana é o seguinte, que esse campo gravitacional, ele varia inversamente proporcional com o quadrado da distância. O que isso significa? Isso significa que se esse desenho fosse possível, à medida que você vai afastando do planeta Terra, você vai chegar em pontos aonde tem pouca atuação do campo gravitacional. É óbvio que isso aqui é só uma ilustração, certo? Beleza! Então, agora, você vai entender por que Newton ficou de cara feia comigo lá atrás. Valeu, Newton. Obrigada por ter vindo dar um sorrisinho para mim. Sabe por quê? Tá vendo que esse desenho aqui, ele te induz a acreditar que há um contato entre Terra e Lua e que a força que mantém os dois presos em órbita seria uma força de contato. Tá vendo por que esse desenho tá errado e por que o Newton apareceu lá fazendo cara feia para mim? Porque o correto seria esse desenho aqui, aonde a Terra sente a presença da Lua, a Lua sente a presença da Terra. Em termos de ligação das duas, não há ligação, né? Em termos maciços, né? De matéria, né? No caso aqui de mãos, né? Não há, porque uma sente a outra, mas essa ação é a distância, porque a natureza da força que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra é uma força de natureza gravitacional, é uma força que age à distância, não mantém um contato entre os dois. Conseguiu entender? Gente, esse desenho aqui é muito fofinho, mas Newton está certo. Esse desenho, fisicamente falando, ele está errado. Esse desenho aqui, sim, é lindo. Valeu, Newton. Tirou a cara emburrada? Ficou feliz comigo? Beleza, entendi direitinho, né, Newton? É isso. Galerinha, brincadeiras à parte, esses são os principais conceitos no capítulo 9 do livro de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Forte abraço, se cuidem, estou morrendo de saudade de vocês.